por que o discurso do coach começou a dar certo? A gente tem duas etapas históricas, né? Antes do discurso do coach, que começou a vender muito foi livro de autoajuda. Foi um sucesso a partir dos anos 80. O que acontece nos anos 80? Há um desencanto geral daquela geração pós-maio de 68, que por uma série de motivos deixa de acreditar na revolução, deixa de acreditar no socialismo, não vê mais a União Soviética como alternativa, perde a esperança nos partidos comunistas, social-democratas da Europa. Aí vem um boom do autoajuda. Porque se eu não tenho perspectiva de transformar a minha vida, transformar o meu futuro agora a partir da política, eu vou me refugiar num escapismo intimista. Eu vou para o livro de autoajuda. O coach explode, particularmente no Brasil, dentro de um contexto que é o seguinte. Porque é isso, o coach mente, é falso e tal, mas vamos pensar o seguinte. O Brasil, 70% da força de trabalho recebe menos que 2 salários mínimos. 70%. Perfeito? Assim, é um negócio assustador. Se você pega assim, quem no Brasil recebe mais que 4 salários mínimos? Sabe, dá 5, 6%. De 4 salários mínimos para cima. Então a maioria do brasileiro tem um trabalho merda, ganha mal e não tem perspectiva de progredir em trabalho. Essa é a realidade de 80% da massa salarial desse país. O Brasil parou de criar emprego bom. A gente falou do lado bom do governo Lula. O governo Lula gerou muito emprego, gerou emprego de 1 salário mínimo. Boa parte deles terceirizados. Quando o Lula assumiu o governo, o Brasil tinha 1 milhão de trabalhadores terceirizados. Quando o Dilma foi derrotada no golpe, tinha 10 milhões. Então, assim, só se cria emprego ruim, emprego bosta, emprego precário, que você não tem estabilidade, que você não tem perspectiva, que você não tem chance de progredir. E além de um encarecimento do custo de vida e ser mais difícil, por exemplo, você comprar uma casa, de especulação imobiliária e por aí vai, o seu salário objetivamente não dá para nada e você não tem perspectiva de um salário diferente. A realidade objetiva da maioria da classe trabalhadora é pular de emprego que paga 1 salário mínimo para outro que paga 1 salário mínimo e para outro que paga 1 salário mínimo. Acabou-se qualquer perspectiva de política industrial, de complexidade produtiva e por aí vai. Para aumentar os salários, né? Para aumentar o salário, para gerar emprego bom, emprego qualificado, emprego com salário alto, aumentar a massa salarial, pressionar para cima toda a massa salarial, reduzindo de maneira estrutural o desemprego e por aí vai. O que a gente chama de esquerda, que passou os últimos anos no governo, ajudou a desindustrializar o país e transformar isso aqui num fazendão e num buraco de mineração e de soja. Então, só pegando um gancho do que eu falei hoje num debate com o Kiko Kataguiri. Hoje, o SUS ele é responsável por 95% das encomendas de vacina, por 40% das encomendas de fármacos e por 50% das encomendas de material médico hospitalar, de diagnósticos, máquinas e equipamentos usados no setor da saúde. O déficit comercial em 2023 foi de 20 bilhões de dólares. Está falando de mais de 100 bilhões de reais. O SUS, todo ano, gasta bilhões mandando riqueza para fora. Enquanto isso, no Brasil, todo ano... Não dá para transformar isso aqui dentro? Dá. Todo ano sai milhares de mestres e doutores porque não arruma emprego no Brasil e há, nesse momento, um fluxo em massa de enfermeiras. Os Estados Unidos, ano passado, deu 24 mil vistos para enfermeiras. A Inglaterra, aliás, 44 mil vistos para enfermeira. A Inglaterra, ano passado, deu 24 novos mil vistos para enfermeiras. E a Alemanha está vindo aqui para o Brasil pegar enfermeiras. A Alemanha tem um déficit de 200 mil enfermeiras. Eu falo enfermeira porque normalmente lá na enfermagem é mulheres. E tal. Então, veja, qual é a questão? O professor Carlos Gadelha, que é uma mente genial, um dos maiores especialistas da América Latina em economia política da saúde, trabalha no governo Lula, mas não consegue fazer nada porque tem teto de gasto, tem austeridade e é um governo covarde e rendido. Mas ele fala que hoje a saúde é 9% do PIB, o ideal é que fosse 14%, e é possível só a partir de uma política séria do complexo econômico produtivo da saúde, fazendo uma substituição de importação. O SUS já gasta bilhões comprando isso. Ao invés de comprar de fora, vamos fazer PDPs, Acordo de Desenvolvimento Produtivo, mudar a legislação de patente, direcionar crédito, proteger o mercado, porque nos últimos 20 anos o Brasil é o país que mais abriu seu mercado de fármacos no mundo inteiro, quando a tendência toda é protecionismo, a gente está abrindo, e a gente conseguiria gerar 25 milhões de empregos, fortalecendo o SUS, desenvolvimento tecnológico, gerando emprego bom, com salário bom, e fazendo com que as pessoas que terminam doutorado, mestrado, que se formam em química, em engenharia de produção, em bioquímica, em farmácia, não sei o que, tenha emprego. E fique, né? E fique e ainda melhora a saúde da população.
né? Lógico. Então, veja, é um negócio básico. Então, falei tudo isso para dizer o quê? Veja, é muito massa a gente tirar a onda do coach. Coach mente, o coach não sei o quê. Só que assim, o discurso do coach prospera. Porque quem deveria apresentar alternativa de futuro para você não buscar o paraíso depois de morrer, como vende uma igreja. Para você não buscar um paraíso a partir de uma mudança individual que você vai chegar lá. Quem deveria apresentar alternativa de futuro é o que se entende como esquerda. Sabe? E hoje o que se entende como esquerda é uma gestora da ordem neoliberal que não tem coragem de comprar briga nenhuma. Só para concluir e passar a palavra para Carol. A política do complexo econômico industrial da saúde que o governo Lula está tocando é ridículo em termos de orçamento e teve agora um contingenciamento de 15 bilhões de reais para atender as metas do novo teto de gastos. A política do complexo econômico industrial da saúde perdeu 400 milhões. Foi contingenciado. Quase não tem orçamento e sofreu um contingenciamento. 400 milhões. Sabe? Então, por exemplo, uma das coisas básicas, enfrenta o imperialismo, enfrenta a dependência tecnológica, gera emprego, melhora o SUS, garante que a molecada que está se formando aí nas universidades tenha oportunidade de trabalho, fique no Brasil, combate a fuga de cérebro, valoriza as profissões da área da saúde, etc, etc. Bora fazer, pô, tá pronto. A Fiocruz tem tudo acumulado. A Fiocruz lançou um livro, Saúde e Desenvolvimento, que reúne os principais especialistas do Brasil do debate sobre a economia política da saúde. Cada capítulo é lá. Meu irmão, o que a gente precisa fazer? Em patente, política de crédito, em proteção de mercado, em desenvolvimento tecnológico, em substituição de importação. Tá tudo ali. Só falta colocar em prática do ponto de vista de movimento político. Só que aí, como a maioria da esquerda é covarde e é rendida e não dá alternativa de futuro, aí não é surpresa que um coach picareta, que um pastor ladrão consiga vender sonhos para quem vive no pesadelo. O que tá certo, a Fiocruz ou o Kim? Como é